Pronto. Só ver se eu consigo abrir aqui o último. Não, travou aqui. Mas até daqui a pouquinho ele já abre. Então, gente, na aula passada, o que que a gente viu uma parte inicial do projeto, que era o que que o gerente precisa fazer quando ele vai iniciar um projeto, né? E aí, o primeiro documento que ele tem que criar é o que vocês fizeram, né? Ou ainda vão fazer, que é o termo de abertura do projeto, onde vocês precisam dizer o que que vai ser feito e se preocupar ainda inicialmente, ter uma ideia geral do que vai ser o projeto, sem se preocupar ainda com os detalhes, mas já identificar qual é o objetivo dele, qual é a justificativa dele, quais são os resultados esperados, quais são as premissas e restrições. Então, essa é a primeira atividade que o gerente de projeto vai fazer quando ele começa um novo projeto. Aí, beleza, ele já teve essa ideia, dos que eu abri aqui, tenho que a Daniele, que o objetivo dela é atender o maior número de mulheres no salão, né? E prover serviços para elas. E eu abri um outro aqui, que o objetivo é um sistema onde os clientes e a secretária possam agendar consultas e procedimentos médicos para uma clínica de dermatologia. Aí, beleza. Nesse primeiro momento, é isso, é definir o que tem que ser feito em um nível, em alto nível, sem se preocupar tanto com os detalhes. Só que depois, o próximo passo que o gerente de projeto vai precisar fazer é aí sim já começar a se preocupar com os detalhes. E aí, o que ele vai, quando ele estiver se preocupando com os detalhes, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar delimitar o escopo do projeto dele. Então, abri um outro aqui que diz assim, que o objetivo do projeto é criar um aplicativo que indique em tempo real a localização dos ônibus em GPS, o tempo estimado para chegar até a sua localização e a parada mais próxima. Beleza. Esse é um objetivo em alto nível. Só que para ele começar a planejar, ele precisa delimitar o escopo do projeto dele. Ele precisa saber o que o projeto dele vai ter que fazer. O que ele vai ter que fazer e o que ele não vai fazer. Essa parte, para quem já fez a disciplina de requisitos, parece muito com aquela parte de requisitos, onde o analista de requisitos precisa entender o que o projeto vai fazer e ver as funcionalidades dele. Só que o analista de requisitos, ele está se preocupando só com as funcionalidades do produto, o que ele tem que fazer. O gerente de projetos, além dele se preocupar com o escopo do produto, ele também vai se preocupar com o escopo do processo de desenvolvimento. Então, até adiantando aqui, mas é isso, ele tem que se preocupar tanto com o escopo do produto, que é as características e funcionalidades que caracterizam o produto ou serviço. Então, nesse exemplo aqui que eu li do aplicativo de ônibus, ele vai ter que se preocupar com as funcionalidades que o sistema vai ter. Então, ele vai ter que se preocupar qual é o escopo? Tem que cadastrar usuário, tem que cadastrar ônibus, tem que cadastrar rota, tem que cadastrar linhas de ônibus, tem que ter um controle de GPS para saber onde o ônibus está, tem que controlar, fazer uma estimativa de tempo para saber o tempo que ele leva de onde ele está até a parada que a pessoa está consultando. Então, ali eu tenho que me preocupar, o gerente de projeto, ele vai se preocupar com o escopo do produto. E quando ele fizer isso, ele vai estar trabalhando, se for em uma equipe maior, ele vai estar trabalhando em parceria com o analista de requisitos, porque é o analista de requisitos que vai dizer para ele, olha, as funcionalidades que o sistema que você vai fazer é isso, isso e isso. É tudo isso que tem que ser feito. Agora, só que como gerente do projeto, ele também tem que se preocupar com o escopo do projeto como um todo, que é todo o trabalho que terá que ser realizado para produzir o produto ou serviço. Como assim? Além dele se preocupar com as funcionalidades que o sistema tem que ter, ele vai ter que se preocupar com os outros trabalhos
que são necessários para que o sistema entre no ar. Então, ele vai ter que se preocupar com a parte de ambiente, de configuração, ele vai ter que se preocupar com a parte do desenvolvimento dos manuais, ele vai ter que se preocupar em alocar as pessoas, ele vai ter que se preocupar em fazer um cronograma, em gerenciar os recursos que ele tem, fazer gerenciamento de risco. Então, além das atividades inerentes do desenvolvimento de um produto, no caso, se for um software, ele também tem que se preocupar com as atividades do projeto em si, né? Então, ele tem ele vai ter que controlar duas partes. Não, e aí, quando a gente é acostumado a ser um desenvolvedor, e um belo dia a gente se transforma em um gerente de projeto que foi promovido. Isso é importante porque, como a gente tem a visão do desenvolvedor, acaba que centra muito esforço na parte de encontrar o escopo do produto e, às vezes, acaba esquecendo do escopo do projeto. Acaba esquecendo de fazer atividades que são do projeto e não do produto. Então, quando a gente tira o chapéu do desenvolvedor e coloca o chapéu de um líder de projeto, a gente tem preocupações maiores além de desenvolver o sistema, né? Então, essa parte de gerenciamento do escopo é muito importante porque ela vai definir e controlar o que será incluído ou não no projeto. E aqui existe um trabalho e uma habilidade muito grande do gerente de projeto, porque ele precisa dizer muito claramente o que faz parte e o que não faz parte. Por quê? Se ele vai lá e diz, tá, vou fazer um site que vai fazer o agendamento de serviços lá para o consultório de dermatologia. Esse site tem as funcionalidades A, B e C, tem toda a parte do controle de agendamento, de envio de notificação, taraná, taraná. Beleza. Ele fecha esse escopo. Só que ele esquece de definir, por exemplo, quais são os browsers que esse site vai funcionar. Quando ele não colocar isso em nenhum lugar, o cliente entende que ele vai funcionar perfeitamente no Chrome, no Edge, no Firefox, no browser da Apple, que eu esqueci o nome agora, Safira, no Safira. Então, em todos esses browsers, o sistema vai funcionar corretamente. Professora, mas isso tem que acontecer. Beleza, só que para você garantir que ele vai funcionar corretamente em todos os browsers, você vai ter que ter o sistema, você vai ter que testar o sistema em todos os browsers. Por quê? Porque você esqueceu de colocar que no seu escopo que ele só funciona em determinado browser. Então, função do gerente de projeto prever essas coisas. Por exemplo, quando ele estiver fazendo o planejamento do escopo dele, ele vai dizer, olha, eu te garanto que funciona perfeitamente no Chrome, esse sistema. Por que ele precisa fechar melhor? Dizer onde ele garante, para ele não ser obrigado a testar em todos os browsers, e isso é tempo no projeto. E se ele não testar, um belo dia ele pode ser cobrado pelo cliente por dizer, olha, eu fui usar lá no Safira e não funcionou esse botão. E aí ele vai ter que verificar o porquê. Então, o gerente de projeto, ele tem que se preocupar muito bem em tudo aquilo que vai ser incluído ou que vai ser excluído, deixar claro isso. Por exemplo, se ele diz que ele vai fazer a funcionalidade de login, beleza. Aí, se ele não deixa tão claro como vai ser esse login, o cliente pode esperar que o login seja por certificado digital. Se ele não disse que não ia ser, então pode ser. Então, é por isso que o escopo ele tem que ficar muito bem delimitado. Ele vai dizer, olha, o login no sistema é feito através de usuário e senha criptografada no banco de dados. Não será feito por certificado digital. Aí pronto, ficou delimitado o que é o escopo do sistema, o que foi incluído, o que faz parte e o que não faz parte. Isso é muito importante mesmo, porque para não ter prejuízo de depois ser cobrado por questões que não foram acordadas, e também para não atrasar o projeto, porque no meio do caminho se descobriu que faltou algo, ou que não ficou claro.
certo? Então, uma das habilidades do gerente de projeto é nessa fase de planejamento do escopo, se preocupar em deixar tudo muito claro mesmo, o que, que faz parte, o que, que não faz parte. Inclui somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. Então, nessa fase, o gerente de projeto vai se preocupar em fazer os artefatos referentes à gerência do projeto. E a gente vai ver quais são eles. Por quê? Porque vocês já viram que quando ele vai iniciar, ele tem que fazer o termo de abertura do projeto. Quando ele vai fazer o levantamento do escopo do projeto, a gente vai conhecer hoje dois novos documentos ou duas novas formas de fazer o planejamento de escopo de um projeto. Impedir a realização de trabalho extra que não faça parte do projeto. Então, por isso que ele precisa deixar muito claro o que vai fazer parte e o que não vai fazer parte. Tá? Só voltando, na aula passada, a gente viu isso aqui, né? A gente viu essa figura e viu que na abordagem tradicional, o primeiro passo é iniciar o projeto, depois vai planejar, depois vai executar, depois vai controlar e segue nesse ciclo. E tanto faz a abordagem tradicional do PMBOK quanto a abordagem ágil de desenvolvimento de projetos, vai ser do mesmo jeito. Por mais que o planejamento ágil seja diferente, de qualquer forma, todo projeto inicia, planeja, executa, controla e fica nesse ciclo até o projeto acabar. Então, a primeira parte do projeto, a primeira coisa que o gerente vai fazer depois dele iniciar o projeto com aquele termo de abertura, é fazer o planejamento do escopo. Fazer o planejamento do escopo, ele é um processo que tem essas 5 atividades principais. Coletar os requisitos do projeto, definir o escopo, o que ele vai fazer, criar uma estrutura analítica do projeto, validar esse escopo com o cliente e controlar o escopo. Então, fazer esse planejamento são essas 5 grandes fases, sendo que a coleta de requisitos, a definição e a criação de EAP, elas são os processos de planejamento em si. A parte de validar o escopo e de controlar o escopo, a gente chama de processo de controle, que o gerente vai fazer para monitorar se está tudo ocorrendo de acordo com o esperado, ou seja, ele vai lá, faz o levantamento do requisito, o que o sistema precisa fazer, depois ele define esse escopo que vai ser feito, né? Cria essa estrutura analítica, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, e que vai ser a tarefa de vocês, e aí ele vai com o cliente e valida com o escopo, ele diz, olha, esse sistema que eu vou fazer aqui, esse aplicativo para gerenciar a clínica de dermatologia, ela tem essas funcionalidades aqui, você concorda que seja isso? A partir do momento que o cliente diz é isso mesmo, ele vai iniciar o projeto dele, só que ele vai ter que controlar o escopo também para que o cliente não fique adicionando novas funcionalidades que não foram acordadas previamente e isso impacte o projeto. Quer dizer que o cliente não pode, depois que ele diz que dá um ok, ele não pode pedir mais nada? Pode, ele pode pedir. Só que tudo que ele pede, lembra lá daquele tripé do gerenciamento de projetos que a gente colocou que tinha escopo, custo e prazo, e era um triângulo? Então, quando eu mexo no escopo, se eu aumento a quantidade de coisas que eu tenho que fazer, ou eu vou levar mais tempo para fazer, ou esse projeto vai sair mais caro. Por quê? Porque eu vou ter que contratar mais pessoas, ou seja, eu vou pagar a mais para manter o prazo. Ou eu vou ter que pagar hora extra de funcionário, para o funcionário programar a mais, já que a quantidade de tarefas que eu tenho que fazer aumentou. Então, o gerente de projeto ele precisa ficar controlando isso, e isso é a atividade que a gente chama que o PMBOK chama de controle do escopo. Então, logo no início, qual é o resultado principal que vocês fizeram ou vão fazer até meia-noite? É a entrega lá do Project Chapter, que em português é termo de abertura do projeto, que é a tarefa que está lá no SIGA, que até há 5 minutos atrás, quando eu consultei, nós tínhamos 3 entregas. Então, o primeiro passo, esse aqui, já fizemos. Qual o próximo passo? É isso que a gente vai ver agora. Então, aqui é onde nós estamos, onde vocês já fizeram o termo de abertura. Beleza.
que vem depois disso? Aquele processo que eu falei, planejar, coletar, definir, criar a estrutura, controlar o escopo e validar o escopo. O processo de planejamento é o principal, que é o processo responsável por planejar, elaborar e documentar progressivamente o trabalho a ser realizado no projeto. Qual é a entrada dele? É o termo de abertura, aquele documento que vocês já fizeram ou vão fazer até meia-noite, né? Depois, o que vai ser feito? O que vocês vão precisar? O que na vida real se precisaria, né? Reuniões com clientes para saber qual é o escopo daquele projeto. E qual seria a saída? O plano de gerenciamento do escopo. O que é esse plano de gerenciamento de escopo? É um documento que descreve como o escopo do projeto será gerenciado. Basicamente, ele tem o processo de especificação detalhado do projeto, o processo para a criação da estrutura analítica, o processo que estabelece como a estrutura analítica será mantida e aprovada, o processo que especifica como será obtida a aceitação formal das estrelas do projeto e o processo para controlar as solicitações de mudança na especificação detalhada. O que é isso? Além disso, ele ainda tem o plano de gerenciamento de requisitos, que vai dizer como as atividades de requisitos serão planejadas, qual é o processo de priorização dos requisitos, quais são as métricas do produto que serão usadas, como é que será feito o rastreamento dos requisitos. Esse documento é um plano geral que vai dizer o como as coisas vão ser feitas. Não é aqui que vai estar os requisitos, até porque não é o gerente de projeto que faz os requisitos, mas ele vai dizer como é que esse requisito vai ser feito. Deixa eu parar aqui a apresentação para mostrar aqui para vocês um documento de gerência de escopo, tá? Então, o que esse documento, que é o que é feito pelo gerente de projeto nesse momento, vai ter? É um documento semelhante àquele termo de abertura que vocês preencheram, só que nele, peraí que eu me perdi, se eu estou compartilhando. Se eu estou compartilhando o documento certo aqui. Estou. Tanta janela que eu me perco. Mas, basicamente, nesse plano de gerenciamento do escopo vai ter o processo de gerenciamento do escopo, ou seja, ele vai dizer aqui como é que ele vai gerenciar, ele vai dizer como é que ele vai priorizar as mudanças no escopo, caso ocorram. Aqui ele vai dizer um texto do tipo, as mudanças serão aceitas conforme a aprovação com o cliente e a definição da prioridade das tarefas será feita pelo cliente. Um texto assim para dizer como é que, se ocorrer a mudança, como é que vai ser priorizado o que vai ser feito. Ele vai precisar descrever o processo de reavaliação e atualização do escopo do projeto. Como é que, se houver alteração, isso vai ser feito? Né? Se houver alteração, quem é que vai ser o responsável por aprovar? É aqui que ele vai definir. Uso de reserva financeira para alterações do escopo do projeto. Ele vai dizer aqui, o gerente de projeto, se ele tem algum tipo de reserva que comporta, porque pode ser que ele diga, olha, mudanças que impactem o projeto em até R$ 10.000 serão assumidas pelo gerente de projeto. O que impactar mais que isso não vai ser assumido porque não tem essa reserva para assumir essa alteração. A frequência e o critério para atualização desse plano de gerenciamento. Então, aqui ele vai dizer, olha, a cada 2 meses esse plano vai ser atualizado, ou a cada 1 mês. Então, esse é o processo inicial. Esse processo que a gente viu aqui no slide, que ele chamava de planejamento de gerenciamento do escopo. Ou seja, o gerente de projeto não é ele que vai fazer aquela documentação de requisitos que eu acredito que a maioria de vocês já fez a disciplina. Mas aí, aqui ele vai dizer como aqueles requisitos vão ser gerenciados. Ele vai dizer que aqueles requisitos que foram coletados vão ser priorizados de uma determinada forma, que vai ser estabelecida uma ordem de prioridade de acordo com o que o cliente disser. É aqui que ele vai fazer esse planejamento, certo? Depois,
desse planejamento que a gente viu, ó, passo 1, planejar o gerenciamento do escopo, que é fazer o quê? Fazer aquele documento, que ele vai dizer como é que ele vai fazer as atividades. Passo 2, coletar os requisitos. Coletar os requisitos é saber em detalhes cada uma das funcionalidades que o meu produto vai ter. Então, é o processo responsável por determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas, a fim de atender os objetivos do projeto. Quando ele vai coletar os requisitos, ele precisa de algumas atividades, de alguns documentos. Ele vai precisar do termo de abertura do projeto, ele vai precisar daquele plano inicial de gerenciamento do escopo, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar as ferramentas, ele vai começar a aplicar ferramentas e técnicas com o cliente para ele descobrir o que precisa ser feito. E ele vai fazer entrevistas, vai fazer protótipo, vai fazer observação, vai fazer reunião, vai fazer mapa mental com o cliente. O gerente de projeto vai fazer isso, professora? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, quem faz isso é o analista de requisitos. E o analista de requisitos entrega para o gerente de projetos aquela documentação de requisitos que a gente viu lá na disciplina. Os casos de uso, as telas de protótipo, documento de visão, documento de regra de negócios, matriz de rastreabilidade. Em equipes maiores, o gerente de projeto, ele delega essa atividade para o analista de requisitos. Em equipes menores, o gerente de projeto, coitado, além dele fazer tudo, ele ainda faz requisito. Além dele fazer toda a parte de gestão de projetos, ele também vai fazer essa atividade de requisitos junto com o cliente. Em algumas equipes, quem faz isso é o PA, é o gerente de projeto, junto com o analista de requisitos. É importante que o gerente de projetos faça essa atividade de requisitos? Não, mas é importante que ele entenda os requisitos. Então, por mais que ele não vá lá escrever, porque isso demanda muito tempo, mas participar dessas reuniões para entender o que o projeto tem que fazer é bom para o gerente de projeto. Por quê? Porque é esse cara que vai estimar o projeto, é ele que vai dizer o custo, é ele que vai dizer o prazo, é ele que vai fazer os acordos. Então, ele precisa entender o que vai ser feito. Não necessariamente é ele que vai escrever aqueles documentos, ou é ele que vai fazer aqueles protótipos de tela. Em equipes de médio porte, a equipe de grande porte não é a mesma pessoa. A equipe de pequeno porte, no geral, é o gerente de projeto, além de gerenciar, também vai escrever documentação de requisitos. Que eu espero que vocês lembrem lá da disciplina de requisitos, tá? Então, esse cara, ele vai... Eu acho que eu passei slide errado, tá? Voltando, beleza. Então, alguém vai fazer isso aqui, ou o gerente de projeto ou o analista de requisitos. Depois que tem toda essa documentação de requisitos pronta, que diz lá tudo o que o cliente quer que seja feito, vem o processo de definir o escopo do projeto, que é um processo de desenvolvimento, uma descrição detalhada do que vai ser feito. Aqui eu vou descrever os limites do projeto, vou dizer quais são os requisitos que vão entrar, quais são os que não vão fazer parte, porque pode ser que o cliente chegue lá e diga, eu quero isso, 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 eu quero 20 relatórios, eu quero 10 consultas, eu quero que esse sistema rode no Android, rode no iPhone, e eu quero que isso fique pronto em 30 dias e eu tenho só 5 mil reais para fazer. Aí o gerente de projeto vai dizer, olha, não dá, né? Você quer tudo isso aqui e você quer pagar só 5 mil reais? Não dá? Com 5 mil reais eu só faço meu cadastro, consulta e só vai rodar no Android. O que eu fiz? Excluí boa parte do escopo do projeto. Por quê? Porque tem uma restrição, o cliente não tem dinheiro, né? Então, o gerente de projeto ele precisa entender o que o cliente quer, mas ele precisa ver as restrições de custo e de prazo para conseguir fazer essa definição do escopo, que vai dizer o que é que faz parte do projeto. Para fazer essa definição do escopo, o que ele precisa? Lá do termo de abertura do projeto, que vocês já fizeram, e da documentação dos requisitos. Essa documentação dos requisitos, quem fez, ou ele mesmo, ou o analista de requisitos. E aí, o que vai sair desse processo? Vai sair
a declaração do escopo do projeto. É daqui que vai ser, olha, vai ser feito isso, isso e isso no projeto. É aqui que sai a definição. E aqui tem um exemplo de uma declaração de escopo. Está em inglês, mas basicamente o que ele diz? Ele diz quais são os entregáveis, ele diz quais são os requisitos, ou seja, quais são as funcionalidades que vai ter, e ele diz quais são os limites e as exclusões, o que não faz parte. Então, uma declaração de escopo é um documento onde o gerente de projeto vai dizer, olha, isso aqui, você quer isso? Você quer esse sistema que faz o controle de agendamentos da clínica de dermatologia? Esse é o objetivo. Os prazos são esses aqui, os requisitos que vão ter são esses. O que não vai entrar é isso aqui. Então, é um documento simples, onde o gerente de projeto ele vai dizer o que faz parte. É a documentação de requisitos completa que a gente fez lá na disciplina de requisitos? Não. É um resumo daquilo, onde só vai dizer o que faz parte e o que não faz parte, certo? Primeiro exercício, mas é para agora? Não, não é para agora, é para entregar na próxima semana. Era para agora se a gente estivesse em sala de aula. E aqui tem um erro que eu vou logo corrigir, para não passar em branco. Ai, peraí, gente, que vocês não têm ideia da quantidade de janela que tem aqui. Aberta. Deixa eu só corrigir isso aqui, gente, logo. A atividade não está no Classroom. Isso é falha, porque eu já falei para vocês que essa semestre a gente vai trabalhar no nosso bom e velho ciclo. A atividade está cadastrada no ciclo. Corrigimos o erro. E que declaração de escopo é essa, professora? Aqui, senão ela não deu um modelo para a gente. Não, não deu um modelo. Vocês vão fazer baseado aqui nesse documento. Só que esse documento, ele está em inglês, vocês não vão tirar daqui, mas basicamente nessa declaração de escopo de vocês, vocês vão dizer qual é o objetivo do projeto, quais são as funcionalidades que vão ter e quais são as funcionalidades que não vão ter, ou seja, os limites e as exclusões. Por exemplo, lá no sistema de controle de ônibus, que alguém propôs. Professor, os requisitos são esses. Ele vai poder visualizar a rota, ele vai poder visualizar o tempo de espera, ele vai poder visualizar a linha de ônibus de Santarém. Isso são as funcionalidades. Agora, o que não vai entrar? A professora não vai entrar, ele só vai funcionar no Android, ele não vai funcionar ainda no iPhone, não, porque eu não tenho no iPhone, nem tenho um ambiente para desenvolvimento Apple. Beleza, você coloca ali como uma exclusão, certo? Então, exemplo de declaração de escopo, ele não tem um modelo padrão. É um documento simples, onde vocês vão dizer quais são as funcionalidades que vai ter o sistema e que as que não vão ter. E aí, essa é a primeira prática, a declaração de escopo. Se estivéssemos no presencial, íamos parar agora e vocês iam fazer isso. Como estamos no remoto, vamos seguir, tá? Essa atividade está lá e vocês fazem essa atividade ao longo da semana. Depois vocês assistem novamente essa aula que vai estar gravada e aí faz a atividade. A gente não vai parar agora para fazer, não, tá? Seguindo, depois que eu faço essa declaração de escopo, o que o gerente de projeto ainda vai fazer? Ele vai criar uma estrutura chamada estrutura analítica do projeto. O que é uma estrutura analítica do projeto? Basicamente, é o desdobramento do projeto em vários níveis até que chegue no nível de tarefa. E aí, o que não está nessa estrutura analítica do projeto, entende-se que não faz parte do projeto. Então, e fica mais fácil de fazer uma estrutura analítica do projeto quando a gente já fez a declaração do escopo, porque a gente já sabe o que tem que ser feito. Então, aqui, na estrutura analítica do projeto, no geral, o primeiro nível indica o projeto a ser desenvolvido. Então, aqui no exemplo, o projeto de desenvolvimento de software aqui, né? A intermediária define as entregas parciais, ou seja, o macro. O último nível, ou
pacote de trabalho, que é esse aqui, que é o nível final dos ramos da árvore, ele indica as tarefas. Só que ele dá uma dica: coloquem tarefas que tenham uma duração no máximo de 10 dias. Por que que o gerente de projetos faz isso aqui? Porque depois ele só vai atribuir essas tarefas para as pessoas da equipe dele. Então, cada uma dessas tarefas, no geral, vai ter um responsável e vai ter um prazo. Depois, se essa tarefa for grande, pode ser que ela seja dividida em tarefas menores pelo time. Mas, basicamente, o que, quando ele vai fazer, o que ele tem que pensar? Primeiro nível é o nome do sistema. Digamos aqui, o sistema de controle de ônibus. É o primeiro nível. Depois, ele vai dividir aqui nas várias atividades que ele precisa fazer, mas que ainda serão divididas em atividades menores. E lembrem, o gerente de projeto, ele não vai se preocupar somente com as atividades de desenvolvimento do produto. Ele tem que se preocupar com as atividades de desenvolvimento do projeto todo. Então, se eu estivesse pensando somente no desenvolvimento do produto, aqui no exemplo, eu teria a parte do software, que é a terceira caixinha aqui. Para ele fazer o software, ele diz que ele precisa de quê? Ele precisa do banco de dados criado, ele precisa do código-fonte, ele precisa de uma documentação técnica, ele diz que precisa de uma documentação operacional. Então, para eu fazer o software do gerenciamento lá dos ônibus, eu preciso ter o banco de dados, eu preciso codificar, eu preciso documentar, e eu preciso ter uma descrição operacional de como ele funciona. Claro que, para fazer o banco de dados, eu tenho uma série de outras tarefas menores aqui dentro, né? Eu vou ter que criar um modelo de dados, criar as tabelas, fiscalizar. Mas aqui, ele me diz para eu colocar tarefas que durem por volta de 10 dias. Então, o banco de dados criado, provavelmente, leva uns 10 dias. Código-fonte, não sei, está dizendo aqui, 10 dias, se for 10 dias, a gente tem que considerar que é um sistema pequeno. Aí, beleza, isso aqui cobriu toda a parte do desenvolvimento em si. Só que o gerente de projeto ele tem que se preocupar também com a implantação desse sistema. Na implantação, o que ele vai precisar fazer? Implantar o software, treinar os usuários, ter um projeto piloto aprovado, o software está em utilização. Beleza. Mas, além disso, além de desenvolver e de implantar, ele também vai precisar fazer o gerenciamento do projeto. E aí ele vai ter que gerenciar escopo, tempo, custo, risco, qualidade, comunicação, recursos humanos e suprimento. Além disso, ele também vai precisar fazer o projeto técnico desse software. Ele vai precisar fazer toda aquela parte que vocês aprenderam na disciplina de análise e projeto, lembra? Então, ele vai precisar fazer modelo lógico, modelo físico, detalhar as funções, criar as classes, fazer diagramas. Então, aqui, nessa estrutura analítica do projeto, é uma estrutura onde o gerente de projeto ele precisa se preocupar em descrever as atividades que terão que ser feitas. Lembrando que, no último nível, a gente deixa já em nível de tarefa, certo? Lá no SIGA, eu deixei exemplo de 2 documentos. Aqui eu só vou abrir um, deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Ver se carregou. Do documento, de uma estrutura, lá no SIGA já tem esse modelo, eu vou criar a tarefa para vocês criarem também a estrutura analítica do projeto de vocês. Só que o que é a estrutura analítica? Semelhante àquela que eu acabei de mostrar lá no slide. Aí aqui vocês vão colocar o nome do sistema de vocês, por exemplo, sistema de agendamento de consulta. Para fazer o sistema de agendamento de consulta, eu vou ter uma primeira caixinha que é o software, e aí no software eu vou ter que criar o banco de dados, eu vou ter que criar a página, eu vou ter que criar o controle das consultas, mas além disso, eu vou ter que fazer aqui as atividades de gestão. Aí eu vou nomear quais são as atividades que são essas.
eu vou ter que fazer a implantação. Então, eu vou ter que fazer o manual do sistema, eu vou ter que treinar o usuário, eu vou ter que fazer o projeto. Então, pensar nessas atividades é o que vocês vão fazer quando vocês estiverem criando essa estrutura analítica do projeto. E fica mais fácil a gente fazer essa estrutura analítica do projeto a partir do momento que a gente já tem aquele documento prévio que é o escopo, certo? Eu deixei, começou a Basília também aqui, um slide que tem um exemplo para quando a gente estiver fazendo só se o meu projeto for o desenvolvimento de um software. Eu tenho um exemplo aqui de uma estrutura analítica de projeto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, levantar requisitos. E aí eu tenho que fazer as apresentações, fazer reuniões, depois eu tenho que fazer a especificação técnica, elaborar casos de uso, elaborar modelos de dados, elaborar telas. Para fazer a implementação, eu tenho que fazer o protótipo, tenho que fazer os módulos. Para fazer manual, eu tenho que fazer a parte geral, módulo A, módulo B. Então, aqui é um exemplo de uma estrutura analítica de projeto em mais detalhes só da parte do software. Né? Lembrando que o gerente de projeto ele também precisa fazer as outras atividades, se preocupar com a implantação, com o gerenciamento do projeto em si. Mas se a gente pensar só nas atividades de um desenvolvimento de um software, aqui é um exemplo de uma estrutura analítica de projeto para vocês. Então, a gente já viu regras para a criação de estrutura analítica, identificar os principais subprodutos, decidir se as estimativas de custo e duração podem ser adequadamente estabelecidas nesse nível de detalhe, ou seja, se as tarefas ali, no final, eu já consigo estimar o tamanho delas, por isso que eles dizem que o ideal é que eu crie, que eu tenha ali no último nível, tarefas que não durem mais de 10 dias. Eu tenho que identificar os elementos que vão constituir o meu produto, né? E eu tenho que ficar revisando para ver a exatidão da decomposição, ou seja, se os itens de nível mais baixo, eles são necessários e suficientes para a conclusão do item decomposto, ou seja, eu tenho que olhar para cá e ver, para levantar requisitos, é suficiente fazer as apresentações e fazer reuniões, ou eu preciso de mais um item aqui? Então, esse tipo de reflexão o gerente de projeto vai precisar fazer. E qual é o benefício de fazer essa estrutura? Você vai ter uma visão gráfica do escopo do projeto, é mais fácil para entender quando está na forma de uma forma mais visual do que um documento de texto. Previne esquecimento e falta de entendimento das atividades do projeto, já que tudo está ali. Facilita a comunicação, né? Porque é melhor apresentar uma estrutura dessa do que pedir para o cliente ou para a equipe ler toda a documentação. Então, oferece ao time uma boa visão do que eles têm que fazer. E depois fica mais fácil fazer a parte de estimativa de custo, tempo e recurso quando eu olho para uma estrutura analítica do projeto. Então, fica mais fácil eu estimar um projeto quando eu sei que eu tenho que fazer tudo isso aqui. E aí é interessante que é aquela técnica do dividir para conquistar, ou então aquela técnica que a gente aplica quando a gente está cheio de coisa para fazer e a gente não sabe por onde começar, aí a gente cria uma listinha de atividade, né? E vai colocando ali tudo que tem que fazer, e depois você pega para cada atividade daquela, tenta alocar um tempo para fazer, aí fica mais fácil você estimar quando você vai terminar. Então, por isso que a estrutura de analítica do projeto é importante para o gerente de projeto, porque depois ele vai precisar dizer quanto ele vai cobrar por aquele sistema. E se ele não tem uma visão do tamanho do projeto, ele pode cobrar muito mais barato do que ele seria. Então, quando ele começa a decompor e ver, diz, caraca, tudo isso que eu tenho que fazer, aí ele consegue dimensionar melhor tanto quanto ele vai cobrar, tanto o tempo que ele vai levar para fazer aquele projeto. Então, por isso, pegar um projeto e quebrar nessas estruturas é importante. E isso vale para qualquer coisa, gente. Às vezes a gente está cheio de atividade no final do semestre, tem um monte de trabalhos que os professores fazem, a gente não sabe nem o que fazer, não consegue nem dimensionar o tanto de coisa que tem que fazer. É interessante a gente pegar e começar a detalhar nossas atividades. Eu tenho que fazer isso, isso e isso aqui. Para fazer isso aqui eu levo tanto tempo, para fazer isso aqui eu levo tanto tempo. Né? Então, eu vou roubar o exemplo da Aniele, porque a Aniele me deu o exemplo lá do trabalho dela, e eu vou
roubar o exemplo dela. Digamos que ela trabalha fazendo atendimento cosmético. E aí ela sabe que ela tem 6 agendamentos hoje. Então, ela vai colocar lá na agenda dela, vai criar, vai atender a cliente A, a cliente B, a cliente C, a cliente D. Ela sabe que, dependendo do procedimento, ela pode levar mais ou menos tempo. Para fazer sobrancelha, ela vai colocar lá meia hora. Para fazer uma aplicação de rena, por exemplo, ela vai colocar 2 horas. E aí ela consegue estimar o tempo dela. E é interessante também porque a cliente já não vai esperar tanto, porque ela estimou certinho os serviços e consegue fazer o agendamento correto. Então, fazer esse tipo de planejamento vale para tudo, vale até para quando a gente tem um monte de trabalho para fazer das disciplinas da universidade, você anota lá tudo que tem que fazer. Trabalho da professora Carla, trabalho do Efraim, trabalho do Fábio, trabalho do Márcio. Para o Márcio, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que fazer um sistema. Para a Carla, eu só tenho que responder um questionário ali. E aí eu aloco o tempo que eu vou fazer e aí eu consigo me programar e criar um cronograma. Na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu já sei todas as tarefas que eu tenho que fazer. Como é que eu sei todas as tarefas? Nesse caso aqui do projeto, ele sugere criar uma estrutura analítica do projeto. Para a nossa vida, uma boa listinha de atividades já resolve, né? É muito bom a gente pegar e criar uma lista de atividades ali, e aí depois no final do dia ver tudo com um xizinho que a gente conseguiu terminar, vai dando check, assim, dá até um estímulo, né? E aí isso já é dica de gerenciamento do tempo. Às vezes a gente não consegue gerenciar o nosso tempo porque está cheio de atividades para fazer e a gente até se perde. Quando a gente não coloca no papel, a gente se perde. A gente, às vezes, foca muito em determinada coisa e esquece as outras que tem que fazer. Então, alguma dica de gerenciamento de projeto servem para o projeto, mas também serve aqui para a nossa vida real. A estrutura analítica de projeto é algo que eu digo que serve muito, porque é aqui que o gerente de projeto ele vai entender tudo que ele precisa fazer, né? Qual é a encrenca que ele precisa resolver. E, às vezes, gente, o gerente de projeto, ele até entrega lá o termo de abertura do projeto, que é aquele primeiro que vocês fizeram, e aí, quando ele chega, vai reunir com o analista de requisitos, e aí ele vê o tanto de coisa que ele tem que fazer, às vezes ele até avalia que é melhor ele desistir. Por quê? Porque se o cliente já disse para ele tanto que, olha, eu só tenho 20 mil reais para te pagar. E aí ele vai colocar lá na ponta do lápis tudo que tem que ser feito. Aí ele vai verificar que não compensa o projeto dele. Meu Deus, eu tenho que fazer todas as atividades aqui. Vou precisar contratar 5 pessoas. Isso eu vou ganhar 20 mil. Se eu aceitar esse projeto, eu vou sair no prejuízo. Então, um bom gerente de projeto, ele consegue transformar o trabalho dele em algo visual, como uma estrutura analítica dessa, para que depois ele consiga fazer estimativas corretas e avalie se o projeto dele compensa ou não compensa. Nas próximas aulas, a gente vai falar muito de estimativa de custo e estimativa de tempo. E fazer essa atividade aqui é a atividade que o pontapé para que a gente consiga estimar. Então, por isso que a gente primeiro vê isso aqui, depois vai ver a parte estimativa, porque é aqui que a gente aprende que precisa quebrar todas as atividades para poder estimar o que tem que ser feito. E aí vem a nossa prática, criar a WBS do seu projeto. E por isso que eu disse, gente, que para vocês avaliarem e escolherem projetos para fazer o termo de abertura, que fossem algo que fosse ser útil para vocês. Por quê? Porque toda tarefa que vocês vão ter vai remeter a esse projeto. E aí, a minha dica é faça alguma coisa que depois vai ser aproveitada, até para vocês gostarem do que vocês estão fazendo. Porque senão vai ser aquela atividade chata. Vixe, de novo, toda aula aquela professora chata ainda manda fazer essas atividades aqui, eu não aguento mais esse projeto. Então, escolhem projetos que, se vocês puderem, né? Claro, se não tem projeto nenhum, beleza, cria um só para a gente usar aqui mesmo para fixar o conteúdo da disciplina. Mas, se não for o caso, se tiver algum projeto que já queira fazer, escolha esse projeto, porque no final da disciplina você vai ter todo o planejamento dele. Vai ficar mais fácil executar, quando a gente já tem algo planejado, certinho?
Professora, de novo, outro exercício, mas é o último, vocês vão ficar com dois. Criar aquela declaração do escopo e criar a WBS. Lembrando que os documentos modelo já estão lá no SIGA, certo? E aí, para finalizar, depois que faz tudo isso, tem os processos de gerência do escopo de controle, né? Então, a gente já viu que tem que coletar o requisito, tem que definir o escopo, tem que criar a estrutura analítica do projeto. Depois, o gerente de projeto ele precisa fazer essas duas atividades, que é a validação e o controle. Validar o escopo é o processo de aceitação das entregas concluídas do projeto. Vai acontecer quando? Depois que eu implementar. Depois que eu implementar, eu vou mostrar para o cliente o que eu fiz e ele vai aceitar ou não aquilo que foi feito. Então, a principal saída é a entrega aceita. Se não sair uma entrega aceita, vai sair uma solicitação de mudança. O cliente vai dizer, olha, não gostei não, que muda isso, isso e isso. E vai pedir para atualizar os documentos. Mas a validação do escopo é essa atividade onde o cliente, depois que ele vê o sistema pronto, no caso lá, depois que ele vê a página do agendamento de consultas com o dermatologista pronto, ele vai dizer, ok, tá beleza. Ou então ele vai dizer, não, tá, muda aqui, muda aqui, muda aqui, e aí eu vou ter solicitações de mudança. E eu vou ter que voltar a refazer o meu projeto, tá? E, por fim, o processo de controle do escopo. O que faz o processo de controle do escopo? É o processo de monitorar o progresso do que está sendo feito. Então, quando esse processo de controle é feito durante todo o projeto, para verificar se o que está sendo produzido pela equipe está de acordo com o planejado. Se não tiver, eu vou precisar mudar o meu projeto, atualizar o plano de gerenciamento, atualizar as documentações, certo? Mas a atividade principal, que eu quero que fique para vocês da aula de hoje, que é planejar o escopo de projeto. Sempre que decido que vou iniciar um projeto, preciso planejar, preciso saber o que eu tenho que fazer. Saber o que eu tenho que fazer significa elencar as atividades que eu preciso fazer. Como é que eu faço para elencar essas atividades? Se eu estiver falando de um software, eu vou fazer os requisitos dele para saber o que ele tem que fazer, para saber o que ele tem que fazer, para que eu consiga fazer aquela estrutura analítica. Se eu já sei os requisitos, o que ele tem que fazer e o que eu não tenho que fazer, faço a declaração de escopo dele. Com a declaração de escopo, vou estruturá-lo na estrutura analítica, onde eu vou quebrar as tarefas que eu tenho que fazer em micro tarefas, e aí os autores recomendam que a gente quebre, e aquela atividade que fica por último, ou seja, lá no final, ela não pode ter uma duração maior que 10 dias. Por que essa atividade aqui do final, por exemplo, especificar telas, uh, elaborar modelos de dados, que são atividades que não tem mais nenhuma depois dela, não podem durar mais do que 10 dias, porque fica difícil de gerenciar. Se eu tenho uma atividade muito longa, quando o chefe me pergunta, está perto de terminar? Eu não sei dizer, porque eu não sei o tamanho dela. Agora, se eu tenho uma atividade que ela dura 2 dias, e aí no segundo dia ele me pergunta, e aí vai terminar hoje? E eu olho e digo, não vai. Então, eu já sei, é mais fácil dizer que aquela atividade está atrasada. Ela ia durar 2 dias, no segundo dia eu não vou terminar, está atrasada, né? Ou eu estou na metade do dia, eu sei que falta pouca coisa, eu digo, beleza, vai terminar. Então, a atividade está certinha. E aí fica mais fácil para o gerente gerenciar o andamento do projeto, certo? Então, o que eu tenho lá, o que eu deixei no SIGA para vocês? Essas duas tarefas para vocês fazerem a declaração de escopo e a estrutura analítica do projeto. Tem já os slides e tem modelos, deixei uma série de modelos lá para vocês seguirem, para vocês fazerem a atividade da semana. Se ficarem com alguma dúvida, se quiserem tirar dúvida, não entender qualquer coisa, usem o grupo para isso. É importante que, durante a atividade, que vocês tiverem dúvida, coloca lá no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todo mundo. Só que aí não está com vergonha de perguntar. Então, aí, quem não tiver vergonha, pergunta lá no grupo, que aí serve para todo mundo.
Beleza? Gente, é importante que vocês façam essas atividades semanal, porque porque é a forma de avaliação, e o outro, porque é quando vocês fazem a atividade que vocês vão verificar se vocês entenderam ou não o conteúdo, certo? E aí, se não entenderam, quando for na próxima aula, a gente, professora, repete. Repete aquela aula ali que eu fui fazer a atividade e não entendi nada, certo? Então, tentem fazer isso, porque esse é o momento, tá? Façam a atividade, não tem problema nenhum. Se ficarem com dúvidas, perguntem no grupo. Se não der para fazer, quando for na outra aula de professora, a gente não entendeu a estrutura analítica do projeto. Foi tentar fazer a atividade e não deu certo. Tá bom? Certinho? Então, aí, uma hora já falando, né? Já tem bastante conteúdo para vocês. Então, façam lá a atividade. Por hoje é isso, tá? De planejamento. Vamos ver se na próxima semana a gente faz presencial. Bom feriado para vocês, boa Páscoa e até terça-feira.